Minha mãe engravidou de mim com 14 anos e o meu pai tinha 17. A família da minha mãe era muito conturbada, vivia muito dentro de briga, de guerra. E para minha mãe conseguir me ter dentro dessa gravidez indesejada, ela precisou sair da casa dos meus avós, porque ela não estava conseguindo ter paz lá dentro. Então, ela foi para a casa dos pais do meu pai, no caso, meus avós paternos. Ela ficou morando por lá. Ela e o meu pai não dava certo, porque o meu pai sempre foi muito da gandaia, queria estar na farra, na bagunça, e minha mãe não aceitava, até porque ela sempre foi muito ciumenta e ela não aceitava isso. Já os meus avós paternos não gostavam nadinha da minha mãe. Sempre dava um jeitinho de brigar com ela. Minha avó colocava ela para esfregar o chão com escova de dente. Minha mãe conta até de vezes em que essa avó paterna chegou a trancar comida no quartinho para minha mãe não comer, porque dizendo eles que minha mãe comia tudo, e para minha mãe ficar pedindo. Um jeito de querer humilhar minha mãe, ter que ficar pedindo comida e essas coisas, né? Ainda mais que ela era muito novinha. Até que teve um dia que os meus avós paternos perguntaram para minha mãe se eles comprassem um remédio abortivo lá no Paraguai, se minha mãe tomava, porque eles tinham uma condição financeira melhor. Então eles tentaram convencer minha mãe. Começaram a falar pra minha mãe que ela ia ter mais oportunidade na vida, que seria melhor pra ela. Só que minha mãe ficou com raiva disso, pegou tudo que era dela e foi embora dali. E dali minha mãe não tinha muito pra onde ir, né? Então minha mãe ficou bem jogada. E nisso que a minha mãe ficou jogada, grávida de mim, ela foi morando na casa de um amigo, de favor na casa de um, de favor na casa do outro. E teve um dia que o meu pai foi atrás dela, né? Pra poder fazer ela voltar pra casa dos pais dele, pra eles voltarem, pra tentar de novo. Mas a minha mãe não queria de jeito nenhum. Minha mãe tava com raiva do meu pai, então ela decidiu tomar veneno de rato pra se matar. Meu pai, com raiva, tomou o veneno de rato junto com ela e lá se foi os dois parar no hospital. Vocês acreditam? E minha mãe, como estava grávida de mim, automaticamente ela me teve, só que eu nasci um bebê prematuro de 8 meses e o médico falou, olha, se ela não nascer com sequelas mentais, ela vai nascer com sequelas físicas, porque remédio de rato é muito, né, muito forte. Eu nasci, graças a Deus, eu nasci super bem, nasci super saudável, com nenhuma sequela. Logo em seguida, minha mãe descobriu que o meu pai estava traindo ela com outra mulher, então ela decidiu sair daquela situação, arrumou um serviço de vender morango com chocolate na rua, arrumou um carrinho e foi viver a vida dela. O meu pai nunca ajudou com nada, nunca me deu uma fralda sequer, nunca fez questão de nada pra mim. E depois a gente descobriu que ele tinha sido preso, mas sei, né? Só foi preso. E minha mãe conheceu um rapaz, que ele era muito bonzinho, ele gostava muito de mim, me dava amor, carinho, atenção, tudo que eu pedia. E falou pra minha mãe que queria ajudar ela a cuidar de mim, a cuidar da nossa família, que queria ficar com a gente. Minha mãe, claro, aceitou ficar com ele e nós nos mudamos para o interior de São Paulo. Mais ou menos uns 2 anos depois, eu já estava com uns 5 anos de idade, a minha mãe descobriu que estava grávida da minha irmãzinha. E aí, esse meu padrasto, ele começou a roubar. Só que ele não roubava coisinha pequena, ele roubava coisa grande, ele era ladrão de carga pesada. E eu lembro de um episódio que aconteceu que eu queria muito uma maleta de maquiagem, daquelas caríssimas, sabe? E ele chegou com essa mala de maquiagem pra mim. E minha mãe começou a brigar com ele, porque minha mãe não queria me dar a mala. E ele brigando com a minha mãe pra deixar eu ficar com a mala. E eu chorando porque queria a mala, porque eu não sabia que a mala era roubada, porque era por isso que minha mãe tava brigando com ele, para não me dar coisa roubada. E eu lembro que eles brigaram muito feio esse dia e ele saiu de casa. E minha mãe quebrou tudo. Minha mãe quebrou a maleta de maquiagem, quebrou os trem da casa, sabe? Minha mãe ficou com muita raiva dele, ainda mais que ela tava grávida, os hormônios ficam aflorados, enfim, o meu padrasto sumiu e a minha mãe ficou ali com a gente. Com o tempo, a minha mãe, né, começou a sentir falta dele e começou a ir atrás dele, procurando ele nas redes sociais, ligando, mandando mensagem, indo atrás, e não encontrava ele por nada. Minha mãe chegou a descobrir que ele tinha outra mulher e até outro filho em uma outra cidade, mas também não sabia onde estava ele. Então, ela procurou e acabou desistindo de procurar porque ela não achou. Inclusive, ela pensou que ele tinha morrido. E a gente dentro daquela situação, minha mãe não tinha muito o que fazer. Já tinha eu, tinha o meu irmãozinho, a vida estava muito difícil, então minha mãe decidiu vender tudo que a gente tinha da nossa casa, da nossa vida, de tudo. Ela juntou um dinheiro e comprou uma casinha na favela, que era o único lugar que de fato dava para ela comprar com o dinheiro que ela tinha. E aí foi. Ela comprou essa casa, porque lá não tinha que pagar nem energia, nem fossa, nem nada do tipo, então era mais fácil pra gente. Nessa mesma época, minha avó, mãe da minha mãe, separou do meu avô e veio morar na casa com a gente. E depois a minha avó abriu um barzinho no qual minha mãe saía para trabalhar e eu ficava com a minha avó.
E eu lembro que um dia eu tava varrendo a sala da casa da minha avó e minha avó casou novamente, né? E esse novo marido da minha avó começou a falar umas coisas estranhas pro meu irmãozinho, do tipo, vamos no puteiro, vamos pegar umas putas, não sei o quê. E o meu irmão, ele só tinha 4 aninhos de idade. Ele era muito criança. Eu, como era um pouquinho mais velha, eu, sei lá, eu sabia que aquilo ali era estranho. Então, quando a minha mãe chegou do serviço, eu contei pra minha mãe. Falei, mãe, ó, ele falou assim, assim, assim com o meu irmão. E aí a minha mãe virou e falou assim, eu tenho um pouco de medo dele, porque eu lembro que quando eu ia tomar banho, ele ficava, tipo, me bisbilhotando, me vigiando, e a gente não sabia o que fazer. Então, a gente decidiu pedir pros caras lá da comunidade que a gente estava morando, pra ficar de olho nele, né, pros caras saber quem que era aquele cara, porque querendo ou não, eu era criança, eu era uma menina, minha mãe saía pra trabalhar, eu ficava com a minha avó, ele tava lá, poderia acontecer alguma coisa comigo. Então, a minha mãe foi lá pedir pros caras ajuda e comentar com eles. E quando a gente chegou, adivinha, os bandidos da comunidade conheciam o meu pai, né, no caso o meu padrasto, o pai dos meus irmãos. Então, eu fiquei tipo, caraca, e ligaram pra ele, pediram pra ele vir. E aí ele voltou. Quando ele voltou, a minha mãe, ela chorou tanto, porque na cabeça da minha mãe, o meu padrasto tinha morrido, né, e ele tinha ido. E aí ele pegou e explicou pra gente que a polícia tava muito furiosa em cima dele, que a polícia tava em cima dele, queria pegar ele, ameaçou de morte e tudo. E ele não queria colocar a gente em risco. Então, ele não podia nem contar pra minha mãe, nem pra ninguém aonde ele tava, porque era por segurança. E nisso, eles acabaram ficando juntos de novo, tentando de novo, né? E a gente voltou ali a viver uma família feliz. Aí, com o tempo foi passando, eu lembro perfeitamente que a gente estava sentado em casa. Ah, e detalhe, que a minha mãe tinha ido lá nos caras e que esse padrasto da minha mãe tinha voltado e que queriam pegar o marido dela, ela fugiu com ele. Ou seja, minha avó foi embora com o cara que ela tinha conhecido, deixando pra trás a filha e os netos por causa de um erro que o cara cometeu, sabe? Então ela foi. E aí a gente foi viver feliz ali de novo como uma família. Eu, minha mãe, meu pai, que eu chamava ele de pai, meu padrasto, e os meus irmãos. E eu lembro perfeitamente que a gente estava um dia em casa, eu estava sentada no sofá, assistindo televisão, estava todo mundo assistindo TV, e de repente os policiais começaram a bater na minha porta, o meu padrasto pegou e escondeu embaixo da cama, e minha mãe abriu a porta, e aí eles começaram a perguntar onde estava o meu padrasto, minha mãe falou que ele não estava lá, e na hora que eles estavam indo embora, eles viram o pé do meu pai debaixo da cama. E aí pegaram meu pai e levaram ele pro presídio de novo. E nesse mesmo tempo que ele saiu, foi muito doido, porque pelo que eu fiquei sabendo, o meu pai adotivo, que no caso é o meu padrasto, ele foi preso e o meu pai biológico, lembra dele? Pois é, ele saiu do presídio, parece que foi um pelo outro, sabe? Tipo, foi uma troca muito doida. E eu nem sabia se meu pai era branco ou era preto, se ele tinha cabelo loiro ou tinha cabelo escuro, eu não sabia de nada dele, eu nunca tinha visto ele nem nada. Só que, de certa forma, eu queria saber quem era ele, até porque eu tinha uma irmã mais velha, que era filha do meu pai também. Então, eu queria, sabe, conhecer todo mundo e tal. Enfim, fui me aproximar dele, minha mãe foi atrás dos meus direitos, para eu ter minha pensão alimentícia, para eu ter as minhas coisas, só que aí a família do meu pai começou a querer que eu passasse os finais de semana lá, porque eles já pagavam pensão para minha irmã, então eles queriam fazer tipo um combinado com a minha mãe nessa época. Foi a pior coisa do mundo eu ter contato com eles, porque nessa mesma época minha mãe decidiu entrar pra igreja, ela decidiu que não ia visitar mais o meu padrasto no presídio, meu padrasto inclusive ficou com muita raiva dela, ameaçou ela de morte, falou que ia mandar matar ela, mas assim, não tinha muito o que ele fazer, né? Então era só aceitar mesmo, e minha mãe quis seguir uma vida digna, uma vida honesta, e enquanto isso, eu lá na casa do meu pai biológico, ficava ouvindo as pessoas falando que eu não ia valer nada quando eu crescesse, que eu ia ser só uma favelada igual a minha mãe, eles zoavam, falavam que eu não ia prestar. E isso me magoava muito, porque eu não entendia por que eles não gostavam de mim. Eu só era uma criança. Nessa época, eu tinha mais ou menos uns 7 anos de idade. E eu ficava me perguntando o que eu fiz pra eles? Por que eles não gostam de mim? E eu passei a viver por essa família, sabe? Eu vivi querendo que essa família falasse coisas boas de mim, me visse positiva, visse que eu seria sim alguém na vida, mas não. Era só rejeição em cima de rejeição, falavam mal, me xingavam, me criticavam, me diminuíam, destruíram minha autoestima, fizeram mim assim, nossa, muito, muito difícil tudo que eu passei com eles. E aí foi quando eu olhei para toda essa situação, sabe? Decidi que eu ia sim ser alguém na vida. Que tudo isso que eles estavam fazendo comigo, eu ia usar ao
ao meu favor para provar para mim mesma que eu ia conseguir. E eu queria ser uma doutora, mas não é qualquer doutora, eu queria ser uma psicóloga, porque eu quero ajudar pessoas que tenham problemas de família conturbados assim como eu. E assim foi, por muito tempo me senti muito rejeitada. Hoje eu tenho 19 anos de idade, eu e a minha mãe estamos fazendo faculdade. A gente trabalha, a gente estuda, minha mãe tem a casa, tem o carro dela, tem a vida dela. E adivinha? Eu estou prestando para psicologia. E eu estou muito feliz com a minha vida, eu fico muito feliz que eu consegui sair por cima. E o mais feliz de tudo mesmo é que hoje eu não quero mais a aceitação de ninguém, eu não preciso provar para eles. Até porque depois que eu comecei a estudar, a trabalhar, que eles viram a minha mãe evoluindo na vida, eles ficaram com raiva de mim. Eu fico pensando, de certo eles ficaram com raiva porque eles não aceitam o fato de me ver crescer. Porque era uma verdade muito absoluta que eu não ia ser ninguém na vida e talvez eles estivessem felizes se eu não fosse alguém, se eu não fosse ninguém na vida mesmo, né? Mas como eu tô lutando, trabalhando para conquistar o meu, eu sei que eu tô incomodando, então eu sei que eu tô no caminho certo. A minha mãe e meu pai, eles eram casados, só que meu pai, ele bebia demais. Ele bebia tanto que às vezes ele ficava uma semana fora de casa. E além dele ser alcoólatra, ele também usava drogas, o que fazia a minha mãe ficar muito chateada e eles acabavam brigando muito por conta disso. Então minha mãe decidiu que ia separar e aí se separou. Então ela decidiu rachar o aluguel com o irmão dela, com o meu tio, que aí ficaria mais fácil. Minha mãe ia trabalhar e além dela rachar o aluguel, ela também colocava tudo dentro de casa. E aí começa o meu pesadelo. O meu tio, ele começou a abusar de mim. Ele começou a aproveitar que a minha mãe não estava em casa e começou a fazer muitas coisas comigo. E eu tinha 7 anos de idade, eu não sabia pedir ajuda, eu não sabia entender o que estava acontecendo. Então ele aproveitava dessa minha inocência e eu não conseguia falar nada. Mas teve um dia que ele tentou até penetrar em mim e isso me machucava, isso me doía, eu sabia que isso não era errado. E ele já estava tão assim, tranquilo e à vontade, que ele já estava praticando os atos com a minha mãe dentro de casa. Até que teve um dia que eu estava no meu quarto, e aí o meu tio entrou, e ele começou a subir em cima de mim, tentando penetrar em mim. Só que nesse dia, eu gritei pra minha mãe, mãe! Na hora ele levantou e saiu do quarto. E quando minha mãe entrou dentro do quarto e me perguntou o que aconteceu, o meu tio apareceu atrás dela e falou assim... Ela deve ser que ela tava com um pesadelo, né? Só que com aquele olhar de ódio, assim. Gente, hoje eu tenho 24 anos de idade. Na época eu tinha 7 e eu lembro daquele olhar dele até hoje, sabe? Tipo, o ódio que ele tava nos olhos de eu ter gritado. E depois dessa situação, eu fiquei mais 3 anos sofrendo com ele, né? Com ele fazendo o que ele queria, sempre me deixando nessa situação constrangida, abusando de mim. Até que o meu pai mudou de vida, ele decidiu parar de beber e voltar a ser um cara legal, aí ele foi atrás da minha mãe decidiu perdoar, dar uma chance pra ele, e aí eles voltaram, e assim a gente voltou pra nossa casa, onde estava eu, minha mãe e meu pai. E aí o meu pesadelo teve fim, mas só por 2 meses, porque 2 meses depois, o irmão da minha mãe foi despejado, e ele não tinha pra onde ir, então é óbvio que ele foi pedir abrigo pra minha mãe, e minha mãe, né, não ia negar abrigo pro irmão dela, então deixou ele ficar na minha casa. Quando ele voltou a ficar lá em casa, morar lá em casa, foi tão desesperador pra mim, que eu sabia que ia vir à tona todo aquele sofrimento, tudo aquilo que eu tinha vivido, eu não acreditava que eu ia ter que sofrer dentro da minha própria casa, né? Eu lembro que eu tive paz nas 2 primeiras semanas, e aí depois de 2 semanas ele voltou a querer abusar de mim, né? E nessa de querer abusar de mim, de aproveitar mim, teve um dia que na hora que ele chegou pra abusar de mim de verdade, eu gritei, tá fazendo sacanagem comigo? Na hora que eu gritei, que meu pai veio, que pegou aquela cena, que viu tudo que estava acontecendo, eu contei para os meus pais o que tinha acontecido, eu contei o que ele vinha fazendo comigo, eu chorei muito, eu sofri muito, só que meu pai e minha mãe, eles perderam o chão junto comigo, eles choraram, sofreram, meu pai e minha mãe sempre foram meus heróis. E claro que no mesmo momento eles decidiram que meu tio não ia continuar ali, então expulsaram o meu tio de casa, meu tio teve que sair e ali eu acabei ficando muito abalada com a situação, mas com o acolhimento dos meus pais já foi um suporte muito importante para o meu amadurecimento psicológico
E aí, depois de um tempo, uma irmãzinha minha, que eu não contei pra vocês que eu tinha uma irmã, né? Ela sempre foi criada pela minha avó, né? Porque os meus pais não tinham condição. E ela veio passear na minha casa. E a gente foi pro quarto, eu fui contar pra ela tudo que eu sofri durante esses 4 anos da mão do meu tio. E quando eu contei pra ela, pasmem, ela também foi abusada por ele. E a gente correu e contamos pros nossos pais, e eles choraram, ficaram muito tristes, pedindo perdão, se sentindo culpado por eles não terem dado outro tipo de suporte pra gente, por ter permitido acontecer isso, né, com a gente. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu falar, conseguiu esse apoio. Eu cresci, hoje eu sou casada, eu tenho uma filha. Eu sempre lembro, assim, do que acontecia, mas eu não deixo isso decidir o meu futuro, sabe? Eu perdoei, mas dentro de mim ainda sempre fica aquela coisa, né? Talvez a cura seja eu ensinar para minha filha o que não deve ser feito, como não deve ser feito, tudo aquilo que foi deixado de ser feito na minha infância por falta de entendimento dos meus pais, eu quero colocar na vida da minha filha para ela se sentir abraçada e amada. A minha situação sempre foi muito simples lá em casa, mas a gente sempre teve as coisas que a gente quis. A criação era uma criação normal, tava ali, mas nunca foi uma coisa assim, amigável, próxima, regada de amor, de carinho. Eu nunca tive pai, meu pai nunca me registrou, entendeu? Então eu sempre tive só a minha mãe. Quando eu fiz 13 anos de idade, a minha mãe recebeu uma proposta para ir trabalhar nos Estados Unidos. E é óbvio, né, recebendo proposta, eu consegui organizar a documentação, dinheiro para passagem, que aí depois ela ia pagando a pessoa com o trabalho. Ela conseguiu essa oportunidade, conversou comigo e decidiu me deixar na casa da minha tia, irmã dela, para poder ela ir embora. E assim foi. A minha tia, ela tem filhos mais novos. E por mais que eu amasse muito a minha tia, eu não esperava que as coisas fossem acontecer como aconteceu, porque a partir do momento em que a minha mãe virou as costas, a minha tia também virou as costas, pra mim, no caso. Mesmo eu ali na casa dela, ela sempre foi uma pessoa que me obrigava a fazer os trabalhos domésticos. Então, eu tinha que chegar da escola, eu tinha que trocar de roupa, eu tinha que lavar a roupa, lavar vasilha, ajudar com o almoço, cuidar dos filhos dela, dar banho. E o pior é que aí esse hábito, ele começou a ser frequente, a ser constante e a ser agressivo. Porque aí minha tia começou a me maltratar, minha tia começou a me bater, minha tia começou a judiar de mim. E o pior é que os filhos dela se espelhavam na situação. Em vez dos meus primos falarem, mãe, faz isso, ei, quer ajuda? Né? Vamos fazer isso junto, eu faço também. Não, eles se espelharam no comportamento da mãe e sempre que eles pudessem me fazer de empregada e me humilhar e me diminuir e me xingar, eles faziam. Então eles faziam propositalmente, de sujar alguma coisa, depois falar, ela limpa, de não arrumar a cama, de fazer as coisas. E tudo era eu, sabe? Tipo, depois a fulana faz, depois a beltrana faz. Sempre era eu que tinha que fazer as coisas. E eu já tava cansada de toda essa situação e, né, comecei a falar que eu ia contar pra minha mãe. E a minha mãe, detalhe, mandava dinheiro de fora do país. E a minha tia comprava tudo pros filhos dela e não comprava nada pra mim. Ela comprava o básico do que tinha que comprar, sabe? Pra conseguir enganar e gambelar a minha mãe. E foi quando eu virei pra minha mãe e contei pra minha mãe tudo que eu tava passando, que eu tava sofrendo, que eu não queria ficar ali, que tava muito ruim. E a minha tia começou a falar que eu era muito mentirosa, que eu não tinha vergonha na cara, que estava preocupada com o desvio de caráter que eu ia ter no futuro, que eu não ia virar nada, que eu não ia virar ninguém nessa situação, que como que ela tinha coragem de falar mal de mim pra minha mãe, sendo que ela aceitou cuidar de mim. E o que minha mãe fez? Minha mãe defendeu ela. Minha mãe não acreditou em mim. Minha mãe começou a falar que isso que eu estava fazendo era teatro, que eu estava fazendo feiura, que eu deveria agradecer a minha tia, que minha tia estava me dando de tudo, que ela estava longe, sabe? E minha mãe nunca mais voltou do país. Ela continua morando fora e eu tive que viver nessa situação até os meus 18 anos de idade. Aí quando eu fiz 18 anos de idade, eu consegui um emprego melhor, né? Porque menor de idade não pode, então eu consegui um trabalho, aí nesse trabalho eu conheci a pessoa que eu sou casada hoje, e aí a gente decidiu casar. A gente casou, arrumou a nossa casinha e fomos embora. Então assim,
Eu sofri muito na mão da minha tia, na mão dos meus primos e não tive o apoio da minha mãe. Mas mesmo assim, todos os dias eu pedia para Deus me dar forças para esperar eu chegar nos meus 18 anos e seguir a minha vida. Hoje eu sempre falo para as pessoas, se você tem a oportunidade de trabalhar, de já ir juntando seu dinheirinho e guardando e fazendo as coisas para quando você for uma adulta, você ter a sua vida, vai, sabe? E como mãe, hoje, primeiro, eu não teria coragem de sair do país e deixar os meus filhos. Mas na situação que a minha mãe vivia, eu aceitaria. Mas eu acreditaria na minha filha, sabe? Eu acho que não tem por que minha filha ficar mentindo, minha filha ficar enganando. Eu não sei, talvez eu construiria uma amizade, um relacionamento amigável com essa minha filha, que foi uma coisa que eu não tive. Mas graças a Deus eu não sou uma pessoa traumatizada, não sou uma pessoa que carrego isso como uma dor dentro do meu coração. Muito pelo contrário, eu uso a minha história como forma de força, sabe? Pra eu não desistir, pra eu continuar, porque eu já passei tanta coisa pior na casa da minha tia, que muitas coisas que acontecem hoje em dia não chegam nem perto do que eu passei lá. Então, se eu superei o que aconteceu na minha infância, eu consigo superar qualquer barreira que tiver no meu futuro. Eu sempre tive de tudo na minha vida. Minha mãe sempre comprou tudo do bom e do melhor pra mim. Ela e o meu pai se separaram, eu ainda era criança, mas nesses flashbacks que os dois tinham, sabe? Nesses recaídas dos dois, eles acabaram engravidando do meu irmão. E aí foi quando a minha mãe decidiu separar definitivamente para nunca mais voltar. Meu pai mudou de estado e aí lá no estado dele, ele conheceu a minha atual madrasta com a qual ele é casado até hoje. E aí, todas as férias, eu e o meu irmão íamos passar o São João lá na cidade dele, ficava lá e era super divertido. A gente ia pouco, mas quando a gente ia e era muito legal. E uma dessas festas de São João, a gente estava lá e aí numa conversa de família, chegaram numa conclusão que eles iriam para a fazenda dos pais da minha madrasta, num interiorzinho, uma cidadezinha do lado da cidade que nós estávamos. Aí, a gente falou, não, beleza, chegamos lá, eu já tinha ido lá outras vezes, mas eu era muito criança, então eu não lembro. E quando nós chegamos, eu revi várias pessoas lá, né, e foi bem divertido. A gente foi, a gente zoou, a gente curtiu, passou o dia inteiro na fazenda. À noite, nós fomos para casa da avó da minha madrasta, que ela morava na cidadezinha, e ia ter festa de São João na frente da casa, porque tinha uma pracinha lá na frente da casa da avó deles. E todos os adultos foram. Como eu estava muito cansada, porque eu me diverti muito durante o dia, eu decidi ficar em casa. E aí ficou uma menina mais ou menos do meu tamanho, o meu irmãozinho e um outro bebê lá dormindo. Como os bebês estavam dormindo, as crianças, eu fiquei sentada no sofá assistindo televisão junto com aquela garota que estava do meu lado. E beleza, né? A gente tava lá de boa. E aí chegou um primo da minha madrasta, que ele aparentava ser bem mais velho, né? Ele tinha uma característica já bem mais velha. E ele entrou e começou a conversar comigo. Ele falou assim, uai, achei que você ia dançar um forró mais eu. E eu dei uma risadinha sem graça, mas claro, educada. E falei, não, obrigada, eu tô com sono, tô cansada. Ele, então tá bom então, tal. E voltou pra festa. Não, detalhe, ele me deu um beijo na testa. O que eu achei meio estranho, né? Porque ele direcionou a palavra a mim, me convidando pra dançar, me deu um beijo na testa, mas ele nem olhou pra garota que tava do meu lado. Entendeu? Então, tipo, parece que ele tava todo intencional pra cima de mim. Foi um pouco estranho, né? Eu já tinha uns 13 anos, tava virando moça. Mas beleza. No outro dia, todo mundo ia voltar para passar o dia lá na casa da fazenda dos pais da minha madrasta. Só que esse primo da minha madrasta não quis ir. Ele foi o único que ficou. Quando todos nós entramos dentro do carro, que meu pai estava indo para a fazenda, ele falou assim, pegaram tudo, não esqueceram nada? E todo mundo respondeu, não, não, pode ir. Aí meu pai falou, filha, você pegou seu telefone? E eu bati, eu falei, não, não peguei meu celular. E fui descer do carro para ir lá dentro. E minha madrasta ainda gritou, pode abrir a porta que não tá trancada, porque meu primo vai ficar aí. Falei, tá bom. Eu desci, passei, ele disse oi, eu disse oi e peguei o meu telefone. Quando eu voltei, ele parou na minha frente. E tipo assim, eu tinha 13 anos, eu era menor, ele era mais velho, ele era mais alto que eu. Eu olhei assim, e ele falou assim, me dá a sua mão. Eu achei um pouco estranho, fiquei olhando assim pra ele e dei assim minha mão, né? E quando eu dei a minha mão, ele pegou assim, a minha mão e me jogou contra a parede. E quando ele me jogou contra a parede, ele começou a se esfregar em mim. E tipo, deu pra sentir a parte íntima dele, deu pra sentir que tava erétil. E ele veio pra me beijar. E eu fiquei tão sem reação, tão assustada, que eu, tipo, só dei um empurrão nele e saí correndo. E eu entrei dentro do carro e a gente seguiu viagem. E eu não falei nada pra ninguém. E fiquei com aquilo na minha cabeça o dia inteiro, sabe? Tipo, pensando no jeito que ele me pegou da mão, o jeito que ele me jogou na parede, o jeito que ele se esfregou em mim, que ele tentou me beijar. Tipo, eu nunca tinha passado por uma situação do tipo... E como eu disse, ele aparentava ser bem mais velho do que eu, então eu não tinha um pingo de intenção com ele.
Enfim, ficamos ali o dia inteiro, tal, depois nós voltamos. Quando nós voltamos, eu evitava ao máximo ficar sozinha no mesmo lugar que ele. Teve um momento que eu estava indo pra cozinha, ele estava vindo e a gente se esbarrou no corredor. Ele virou pra mim, parou e falou assim, me dá seu telefone. E eu na hora, eu fiquei com medo, de verdade, eu fiquei com medo de falar, não vou te dar. E eu falei, eu vou ver. E saí, correndo. E eu comecei a tremer, porque eu tava com medo dele. Eu tava com medo, tipo, de algum momento ele fazer alguma coisa comigo. Porque era a segunda vez que ele me parava, me encurralava em um lugar, entendeu? Aí eu fui e fiquei lá na casa de trás, onde meu avô tava vendo TV, e fiquei lá o tempo inteiro. Porque eu sei que o meu avô, ele não ia fazer nada, né? Perto do meu avô. E aí eu fiquei ali. Aí meu avô acabou o programa que ele tava assistindo, saí, eu corri pro quarto onde estava a minha irmã. Minha irmã, que eu falo porque ela é filha da minha madrasta, ela não é minha irmã de sangue. E a gente ali tava conversando, e eu tava tão branca, com tanto pavor, meu psicológico já tava tão abalado de estar carregando isso, de estar calada, de estar com medo, de estar ali, mas não estar me sentindo segura, que eu tava tremendo. E como eu tava tremendo e tava meia branco e quis ficar no quarto com ela achou aquilo estranho. E me perguntou o que tava acontecendo, por que eu tava tremendo desse jeito. Eu falei que eu tava com frio, porque eu não sabia o que falar, eu não sabia nem como falar o que tava acontecendo. E nessa, a gente começou a conversar e eu sutilmente, bem delicadamente, para ela não desconfiar de nada, comecei a perguntar das pessoas ali, da família da madrasta, de quem era fulano, quem era Beltrano. E nisso eu perguntei desse primo. Ele tem 34 anos de idade e tem 3 filhos, um com cada mulher diferente, sabe? Então, tipo, ele é bem mais velho do que eu, sabe? Talvez eu tenha idade até para ser filha dele e ele, sei lá, me provocando desse jeito. Aí teve um momento que eu fui no banheiro e eu tava, assim, a porta do banheiro tava aberta, eu tava no espelho, e quando eu olhei pra fora do banheiro, ele tava lá na cozinha. E aí ele começou a fazer tipo assim, ó. Tipo, me dá o seu telefone, entendeu? E eu comecei a balançar na cabeça que não ia dar meu telefone pra ele e não sair desgrudado do lado da minha irmã, fiquei o tempo inteiro ali. Quando eu voltei pra casa, que voltei pra minha casa mesmo, pra minha cidade, eu e o meu irmão, eu fiquei com aquilo na minha cabeça, sabe? E fiquei pensando, até que ponto ele chegaria? E se eu não falasse nada? E se eu não tivesse reações? E se eu não demonstrasse medo? Tipo, o que será que ele seria capaz de fazer comigo? Quantas pessoas será que já não foi vítima desse homem? Será que ele já chegou a fazer uma maldade a mais com alguém? Será que ele já forçou alguém a fazer alguma coisa com ele? Será que se eu tivesse sozinha em casa com ele, os meus pais tivessem ido pra fazenda aquele dia, que ele tentou me agarrar, ele teria feito alguma coisa a mais comigo? Isso me abalou muito, me deixou muito mal e me fez perceber que muitas das vezes um pai e uma mãe, ele não tem essa percepção de um filho, porque eu estive ali os últimos 3 dias, eu estava completamente diferente. Eu não conseguia conversar, não conseguia interagir, eu não conseguia sair do lado de ninguém. E tanto meu pai quanto a minha madrasta estavam tão focados nas festas, nas bebedeiras, nas diversões, que eles não se atentaram à minha diferença de comportamento. Eles não tiveram essa, sabe, essa percepção. E eu fiquei com isso na minha cabeça, de que, graças a Deus, ele não fez nada comigo, graças a Deus, ele não, sabe, nunca mais me tocou, foi aquele dia, graças a Deus, nada pior aconteceu. E o que eu falo sobre isso, tanto para as minhas amigas quanto para as outras pessoas, porque eu não tenho coragem de falar isso para os meus pais, eu nunca falei isso para eles, mas para os meus amigos eu tenho liberdade, é que a gente precisa trabalhar, a gente precisa falar sobre isso, trabalhar isso, entender sobre isso, pra gente pedir ajuda, sabe? Pra gente conseguir expressar os nossos sentimentos. Porque ali, naquele momento que ele me agarrou, se eu tivesse pedido ajuda, contado pro meu pai, chamado ele no cantinho, comentado o que tinha acontecido, a gente não faz isso por medo do que pode gerar, do que pode acontecer, mas a gente não tem que ter medo. Quem tem que ter medo é o agressor. É ele que tem que sentir medo da gente e não a gente que tem que sentir medo dele. E hoje eu trago essa história minha exatamente para isso. Para a maioria das pessoas que se sentem vítimas, entenderem que um agressor precisa sentir a responsabilidade dos atos dele.